Olá, bom dia para vocês. Hoje nós iremos finalizar um assunto que nós estamos já debatendo, sobre a desigualdade social e o impacto negativo que ela exerce no processo de urbanização que acontece nas nossas sociedades, principalmente na sociedade moderna. Nós já postamos para vocês um slide, né? ah, ah, da outra vez, que você já tem ele disponível, e eu ainda vamos colocar ele aqui agora para vocês, só um instantinho. Ok, esse slide aí fala sobre a desigualdade e a segregação espacial, né? Você já tem ele em mãos, já está disponibilizado para vocês aí no, no portal AVA, né? Então, vejam, na contemporaneidade, todos os centros urbanos possuem um arranjo espacial fracionado. Isso significa que existem várias partes que compõem um todo, no entanto, cada fração com sua particularidade em diversos aspectos. E aqui vocês estão vendo aí uma localidade com condições de submoradia, que tem um arranjo fracionado dentro de um ambiente urbano, e ao fundo ali, nós temos um outro ambiente fracionado de prédios, de construções verticais, né, e com muito melhores condições de, de vida, de moradia, né? Aqui nós temos essa figura, essa figura aí, que retrata a diferença da desigualdade social no Brasil, que é da favela de Paraisópolis, né, lá em São Paulo, ao lado do bairro do Morumbi, e aí vocês estão vendo a diferença dessa desigualdade social. Então, aqui nós temos condomínios verticais, de um lado, com quadras de tênis, com área de lazer, com piscinas, ah, com a área verde. Além disso, todos os apartamentos ali têm uma banheira de hidromassagem, ou uma piscina. Nós temos ali também plantações nas sacadas de cada, de cada apartamento desses, né? E tudo isso em contraste, tudo isso demonstra uma boa qualidade de vida, uma altíssima qualidade de vidas. E do lado contrário, separado por um muro, né, nós temos aí uma favela, e aí, então, nós temos uma segregação espacial que acontece nos nossos dias, né, um modelo, uma forma, um exemplo. Então, a cidade, então, é dividida, neste processo de urbanização, a cidade é dividida também por fatores financeiros, de rendas, que se concretizam nessas desigualdades dentro do arranjo público, dentro do arranjo urbano, né? Essas características são provocadas simplesmente pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países capitalistas, como nós já falamos no slide passado com vocês, né? E assim, quanto maiores as disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores são as diferenças entre as moradias, as maiores são as diferenças também nos serviços públicos, na questão da qualidade de vida, né? Aqui nesse outro slide aqui, vocês podem ver ao fundo o centro da cidade, o centro financeiro da cidade, com muitos apartamentos, muitas construções verticais, e na periferia, aí, sem a mínima condição de vida decente, nós temos aí favelas e, que demonstram condições subhumanas
de vida e moradia, né? Então, essa divisão da estrutura urbanística, juntamente com o aumento da população e da própria cidade, promove uma precarização daquilo que nós chamamos de malha urbana, onde os habitantes são divididos, tá? São divididos e são separados, dependendo principalmente da sua renda e da sua condição de posse, condição de vida, né? Então, são separados por local de residência, trabalho, escola e outros locais de convívio, né? E aí a população de baixa renda depende muito da qualidade de vida dos serviços públicos, da educação, da saúde, do transporte coletivo e etc. Mas para obter êxito, para obter êxito, ou seja, acesso a esses serviços públicos, é muito difícil, pois, infelizmente, todo o processo de urbanização praticamente é voltado, primeiramente, para uma classe mais rica, né, que tem mais posses. Deixa eu pegar o outro slide aqui, para a gente trabalhar um pouquinho mais a respeito disso daqui. Bem, mas enquanto eu preparo aqui, vamos continuar falando ainda sobre a questão da pobreza, né, e da desigualdade social, que é um problema muito crônico, que infelizmente, apesar de todos os avanços tecnológicos dentro da nossa sociedade, apesar de todas as conquistas imagináveis que nós alcançamos, a desigualdade e a pobreza é muito resistente e muito resiliente, né? Então, mesmo ainda com o processo educacional se universalizando, a questão da repetência ainda é muito presente nos países que têm muita desigualdade social. A questão também da evasão escolar é outro problema sério. A taxa de analfabetismo ainda é altíssimo, mas mesmo assim são problemas que vão caindo lentamente, né? A esperança de vida cresce em várias partes do mundo, mesmo em países em desenvolvimento, mesmo em países pobres, mas ainda nós temos uma série de problemas. Por exemplo, quanto mais velho a pessoa ainda ela é obrigada a trabalhar e tem que se dedicar muito mais tempo ao trabalho. Muito tempo da sua vida tem que ser dedicado ao trabalho, mesmo poupando, mesmo procurando condições de vida que possam levar uma aposentadoria mais tranquila. Isso, a cada dia que passa, tem se tornado muito, muito mais difícil. Além disso, como nós conversamos aí, mostramos nos slides para vocês, o atendimento à população carente continua muito precário, muito difícil, e as favelas, como vocês estão vendo aí, estão se multiplicando, né? Hoje nós temos aí pelo menos 15 milhões de pessoas vivendo nas favelas brasileiras, e isso é uma coisa marcante na paisagem urbana, né? Além disso, nós temos ainda o crescente desemprego e o aumento da criminalidade e o aumento da mendicância. Uma grande parte da população, né, que são chamados de excluídos, permanecem à margem do desenvolvimento e não usufruem dos benefícios alcançados pela sociedade. Trabalha desde criança, desenvolve atividades sem qualificação, não tem instrução nem acesso a eventos culturais, não desfruta de saneamento básico e muitas vezes nem mesmo de uma casa para morar. As crianças são abandonadas nas ruas, sem
sem família e sem moradia. Alimentam-se de forma muito irregular e precária, vivem muitas vezes da indigência e são vítimas da violência policial. A presença constante, próxima e crescente desta massa de pobres, segundo alguns cálculos, chega a 2/3 da população do terceiro mundo. Incomoda e constrange por vários motivos, porque demonstra ineficiência da administração do Estado, a qual se esperam medidas racionais, porque parece crescer a quantidade de pessoas excluídas do contingente de consumidores nacionais, porque se tem uma população crescente, porque se teme muitas vezes, né, que essa população crescente se organize e haja politicamente contra um sistema que marginaliza. Por quê? Porque constitui um sistema evidente de malogro de uma sociedade que pressupõe estar voltada para o bem comum da sociedade. Na prática, há um desconcertante fenômeno acontecendo, que é o crescente aumento da pobreza, pobreza essa crônica, que tem sido explicado como o efeito da atração dos centros urbanos sobre um setor agrário também empobrecido. As taxas indicam que cerca de 35% da população pobre dos centros urbanos é composta de imigrantes. Essa explicação é inquietante, não apenas por mostrar que o setor agrário tende a expelir trabalhadores, né, mas também porque mostra que, ao decréscimo de utilização da mão de obra no setor agrário, não corresponde proporcionalmente o aproveitamento desta mesma mão de obra na indústria e no comércio, nas cidades. Logo, qualquer cidadão conclui que mais gente passa a depender dos serviços municipais, de uma expansão da produção e do auxílio do Estado de uma maneira geral. Por outro lado, essa expansão não pode resultar um aumento da população privada de rendimentos mínimos irregulares ou sem possibilidade de fazer aumentar a demanda dos produtos. A percepção de incompetência do sistema econômico e político soma-se ao desconforto de saber que os grandes centros, milhares de pessoas não se encontram sob a vigilância das instituições sociais, vivem como podem, à deriva e à revelia dos planejamentos oficiais. Cria-se em relação a essa população um sentimento de desconfiança e de insegurança. Há uma relação crescente dessa população, o aumento da criminalidade nos grandes centros urbanos que se evidencia tanto na mídia como nos estudos de caráter científico. O perfil social dos criminosos também ajuda a reforçar essa associação entre pobreza e criminalidade. Os autores dos crimes oficialmente denunciados são geralmente analfabetos, trabalhadores braçais e predominantemente de cor negra. Entretanto, os sociólogos mais cuidadosos têm estabelecido outras relações. Constata-se que inúmeros crimes não são denunciados, que as características apenas expõem aquela população que, tida de início como suspeita, é sistematicamente controlada. Existe, portanto, em relação aos dados, uma distorção provocada pela suspeita sistemática, entre aspas, né, como definiu o cientista social brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro. Segundo esta visão deste sociólogo, ah, é contra a população pobre, tudo desses dados estatísticos é contra a população pobre e estigmatizada que se conduz à prática policial, à investigação e às formas de punição. O mesmo autor conclui que a prática policial é preconceituosa, somada à desproteção das classes subalternas, torna a relação entre pobreza e criminalidade uma profecia autocumprida. Forma-se um ciclo vicioso em que os indivíduos, para ter trabalho, precisa ter domicílio, registro, carteira profissional e uma situação civil legal, impossibilitado de trabalhar por
por não cumprir, muitas vezes, as exigências. E ele passa a engrossar as fileiras de marginalizados que vivem sob constante vigilância policial. Deste modo, a urbanização tem resultado no crescimento da pobreza urbana, atraindo para os centros industriais populações expulsas do campo pela mecanização do trabalho agrícola e pela baixa produtividade no meio rural e pela concentração de renda. Um verdadeiro fluxo, então, de populacional se estabelece do campo para a periferia das grandes cidades ou para o centro das cidades que se deterioram. Recentes estatísticas demonstram que o desenvolvimento econômico tem aumentado, então, a pobreza e a desigualdade social. E aí, nós sabemos o papel do Estado, e o Estado mostra muitas vezes incompetente, na maioria das vezes, né, melhor dizendo, incompetente no combate à pobreza, e que as medidas públicas têm sido mais de policiamento, vigilância e violência do que a resolução do problema. Iniciativas de caráter assistencial têm resultado paliativos, enquanto a imprensa exibe em cores cada vez mais realistas a indigência de populações pobres. E agora, graças à globalização dos meios de comunicação, a pobreza dos países em desenvolvimento se transforma em matéria é, internacional. Bem, a pobreza é constantemente afastada e excluída do convívio social, eximindo-se da responsabilidade os que elas se relacionam direta ou indiretamente. Até mesmo estudos teóricos refletem essa política de exclusão ao analisar a pobreza como fenômeno em si mesmo. Se aquele contingente não participa dos benefícios do restante da população e não consome os bens produzidos, certamente algum segmento o faz por ele. Só as análises econômicas preocupadas com o desenvolvimento do mercado interno, como elemento fundamental e necessário ao desenvolvimento das nações, têm procurado alertar para o fato de que a população carente representa uma fragilidade e uma ameaça à estrutura social como um todo. Essas parcelas excluídas representam um desperdício de recursos humanos e uma distinção do sistema econômico e que deixa de ter esse segmento da população um importante contingente de consumidores da indústria nacional. O distanciamento social, ideológico, a alienação, a discriminação, a estigmação, os estigmas, né, recaem sobre a pobreza e não ajudam a encontrar soluções para o problema, nem evitam que as desigualdades sociais aumentem, principalmente agora que a falência das economias coletivistas no mundo colocou o liberalismo como tendência universal. Por mais eficiente que os princípios liberais sejam para o desenvolvimento da sociedade tecnológica e do próprio capital, não podemos esquecer que eles têm graves consequências para aqueles setores que não mais possuem qualquer capital, têm desempenhado papel indispensável na acumulação de bens e riqueza por parte de grupos dominantes, né? Pois bem, é diante de tudo isso que nós temos trabalhado com vocês que a pobreza parece ser um fenômeno constante e assustador, que exigem medidas conscientes e responsáveis, um esforço conjunto, então se faz necessário envolvendo políticas estatais, como os bancos do povo, a criação de organizações não governamentais que desenvolvam projetos de assistência social, alfabetização e capacitação para o trabalho. É necessário também a criação de programas comunitaristas, como são chamados nos Estados Unidos, onde surgiram e têm procurado envolver a sociedade em atividades de ajuda à população carente. Pois bem, se a economia tende a crescer e a se desenvolver, se a jornada de trabalho e o número de empregados diminui, devem restar no futuro pessoas e tempo que podem ser destinados a este fim. Não podemos esquecer, entretanto, que a opção por esse sistema político que favoreça uma integração maior da população, em geral, à sociedade, ainda é a forma
mais eficiente ao combate à pobreza. Certo, gente? Então, nós devemos engajar nesta luta. Nós não podemos aceitar esse sistema, nós não podemos aceitar esse sistema como está aí, pois há um aumento crescente, isso provoca um aumento muito grande, crescente das dessas desigualdades sociais. Por fim, nós estamos encerrando, então, um assunto nosso sobre desigualdade social. Nós vamos colocar um exercício para vocês, vocês deverão pesquisar, né, para responder esses exercícios. Podem pesquisar na internet, mas, logicamente, nós vamos basear este assunto no livro que nós já estamos trabalhando com vocês desde o início do semestre, nas nossas aulas presenciais, que é o livro da Cristina Costa, Sociologia, uma introdução à ciência da sociedade. Nós já fizemos prova de primeira VA dos capítulos 5, 6 e 7, né, neste livro. Este livro tem ele disponibilizado, tem ele na biblioteca virtual, tem ele na biblioteca da faculdade, e tem ele já em domínio público também, que vocês podem baixar. Então, o capítulo está relacionado, que nós vamos fazer os exercícios, está relacionado com a desigualdade social, e a pobreza, ok? Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, e desde já eu agradeço a vocês, ok? Muito obrigado. Eu vou parar, então, a gravação, que eu acho que não gravou, porque o som estava desligado.